Shalom, igreja. Os irmãos podem se assentar, se preparar para receber da palavra. Pedir para que os irmãos vão abrindo aí na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 20. Enquanto eu usei a versão NVI, se os irmãos forem colocar os versículos. E já adianto que é um tema que acabou ficando um pouquinho longo. Eu tinha a intenção de trabalhar um ponto. Aí eu comecei a introduzir esse ponto, pegar textos bíblicos para trazer ele. Aí eu percebi que a introdução foi ficando muito grande. Aí talvez acabe gerando uma pregação parte 1, parte 2. Então eu vou trabalhar um tema hoje. É um tema bastante importante da palavra, um tema com bastante relevância, bastante peso. E desse tema acaba vindo muitos outros temas, né? Então eu vou trabalhar um pouquinho mais as bases conceituais sobre a temática, principalmente usando textos do Antigo Testamento. E aí, se Deus me permitir, mês que vem, quando eu for pregar novamente, eu vou trazer uma questão mais voltada para o Novo Testamento sobre este tema, que é um tema de idolatria, né? Quando a gente fala de idolatria, é um tema muito corrente na palavra, é um tema muito corrente nos púlpitos, né? É um tema bastante importante de ser trabalhado para nós cristãos. Então, idolatria, só para dar uma conceituação, eu acabei pegando alguns conceitos do dicionário. Idolatria, o termo técnico de idolatria significa culto que se presta a ídolos, né? Então, ele tem a ver com culto, a palavra latria vem de adoração, culto, né, a ídolos. Beleza, Marcelo, e agora o que é um ídolo, então? Vamos conceituar o que é um ídolo? Né? O termo ídolo vem do grego eidolon, que significa imagem. Simples assim. Né? Então, quando a gente fala um ídolo, quando o termo cunhado, inclusive do grego, foi eidolon, a ideia era simplesmente usar o termo imagem, né, que representa algo. Então, quando a gente faz um desenho num papel, quando as crianças lá em cima na salinha desenham lá, desenhe você e sua família, elas estão representando a sua família. Aquele papel não é a família dela, né? Aquela pessoinha que ela desenhou ali, com seus cabelos, não é a mamãe dela. É apenas uma representação da mãe dela. É uma imagem que representa a mãe dela. Claro que a gente tenta colocar ali as principais características, mas quando ela estiver com fome, ela não vai pedir para o papel. Ela vai pedir para a mãe de verdade. Né? Porque é apenas uma imagem que representa a coisa real. Então, esse é o termo técnico do que significa ídolo. Religiosamente, nós, cristãos principalmente, entendemos que um ídolo, dentro do contexto cristão, dentro do contexto da palavra, é uma imagem que representa uma divindade que se adora como se fosse a própria divindade. Então, quando as pessoas têm seus ídolos físicos, ela tem ali uma estatueta feita de madeira, feita de gesso, mais moderna, né? Feita de metal, feita de cerâmica, sei lá. E aí ela olha para aquela imagem, e aquela imagem tecnicamente representaria uma divindade. Só que muitas vezes a pessoa vai fazer orações para a imagem, ela vai fazer pedidos para a imagem, e ela coloca a sua confiança na imagem. Eles vão dizer que não é aquela imagem, é a divindade que ela representa, né? Já vamos discutir isso, o que Deus fala sobre isso. Mas, tecnicamente, um ídolo, então, religiosamente falando, né, do ponto de vista cristão, ela representa uma divindade e as pessoas tendem a adorá-la como se fosse a própria divindade. Só que esses conceitos são conceitos do dicionário, né? Vamos à Bíblia, então, entender um pouquinho sobre esses conceitos. E aí a gente chega no texto de Êxodo 20, vamos ler do 1 ao 7, que é o texto base para a pregação de hoje. A gente vai discutir esse texto, vamos distribuir, pegar alguns versículos para aprofundar, mas vamos estar até o final da pregação voltando nesse texto. Então, se você quiser deixar a tua palavra aí, tua Bíblia aberta, a gente vai voltar nesse texto algumas vezes. Êxodo 20, 1 a 7, é bastante conhecido como o capítulo que nos traz os 10 mandamentos. Lembrando, então, que o contexto, Deus havia retirado o seu povo Israel do Egito, um país idólatra, um país que tinha suas estátuas, seus ídolos, né?
E caminhando depois até a terra prometida, a terra que seria boa para este povo, o Senhor escolheu fazer uma aliança com o seu povo. E lhe apresentou ali, então, os seus 10 mandamentos. E ele começa dizendo, no versículo 1, e Deus falou todas essas palavras. Eu sou o seu Deus, o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. É muito interessante essa introdução, ainda não é um mandamento, mas Deus estava se apresentando para aquele povo, né? Deus não era conhecido, ou tão conhecido entre o seu povo, infelizmente. Por 400 anos eles permaneceram ali na terra do Egito e muitos se esqueceram do Senhor. Muitos não tinham ali seus rituais, suas rotinas, suas liturgias de adoração e serviço a Deus, ao nosso Deus Yahvé. Mas eles estavam no meio de um povo idólatra que adorava deuses por meio de estatuetas, por meio de imagens, né? Então, quando Deus vai estabelecer uma aliança com esse povo, ele primeiro se apresenta, ó, oi, tudo bem? Eu sou o Senhor. Quando ele diz o Senhor, ele está dizendo aqui, eu sou Yahvé, ele se apresenta pelo seu nome, né? Eu sou Yahvé, o teu Deus. Opa, então eu não sou Deus de outra nação, e você não tem outro Deus. Eu sou o teu Deus. Que Deus? Quem sou eu? Né? O Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Então, Deus, primeiro, para se apresentar, ele faz milagres. Ele salva o seu povo, ele abençoa aquele povo, para depois dizer, eu sou o seu Deus, que te tirou da terra da escravidão. E aí ele entra com o primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim. Vamos continuar a leitura também. No segundo mandamento, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso e castigo os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar seu nome em vão. Hoje eu vou parar por aqui, né? Nós temos aí mais 7 mandamentos para discutir numa outra oportunidade. Hoje eu gostaria de trabalhar esses 3 primeiros mandamentos, que são os mandamentos que a gente fala que são os mandamentos que declaram como Deus escolhe, como Ele deseja que seja o seu relacionamento com o povo. Então aqui, esses mandamentos falam para o povo como eles devem se relacionar com Deus. Primeiro, reconhecendo que Ele é Deus, o único Deus, não terás outros deuses além de mim, obedecendo à orientação de Deus, de não ter nenhuma estátua, nenhum ídolo e não se dobrar a ídolos para prestar culto e não tomar o nome de Deus em vão. Então, como a gente se relaciona com Deus? Tendo somente Ele como Deus, não tendo imagens para adorar e não tomando o nome de Deus em vão. É assim que a gente deve se relacionar com o nosso Deus, né? Para a gente começar a aprofundar nesse momento, vamos focar primeiramente no versículo 3, que é conhecido como o primeiro mandamento. E é interessante que, se você parar para pensar, os outros 9 mandamentos, eles meio que dependem desse primeiro. Porque se você não entender que ele que somente o Senhor é o seu Deus, então por que você vai obedecer os outros? Né? Se você não tomar para si essa verdade, que Yahvé, o Senhor, Ele é o seu Deus, e você não deve ter nenhum outro Deus além dele, se você não respeitar isso, você não se sentiria obrigado a respeitar os demais. Se Yahvé não é o teu Deus, por que você precisa ouvir o que ele fala? Né? Então, primeira coisa, a gente precisa entender, Ele é o nosso Deus, e além dele não há outro Deus para nós. Não devemos buscar outros deuses, não devemos adorar outros deuses, somente a Ele devemos a nossa adoração, amém? Então, mas é interessante que a forma como esse texto está escrito, parece que poderia haver outros deuses, né? Quando ele fala, ó, não tenha para você nenhum outro Deus além de mim, parece dar a entender que, olha, tem uma praça aí cheia de deuses, mas eles não são os seus deuses, eu sou. Não tenha outro além de mim. Por que ele falou isso? É claro que ele é Deus único, não existe outro Deus, né?
inclusive, tem muitos textos que falam sobre isso ao longo da palavra. A palavra se conecta e se completa, né? Então, nós temos muitos textos, como Isaías 44:6, que diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. Então, ele é muito claro que não há Deus, né? Tem outros textos também, como de Isaías 43:10-13, vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Então, esses textos deixam muito claro que não existe outro Deus, né? Por mais que a gente veja ídolos por aí, e as pessoas falando de outros deuses, falando de outras divindades, nós sabemos, a nossa palavra nos afirma categoricamente que não existe outro Deus. Então, por que Deus olhou para o povo e falou: olha, não tenho nenhum outro Deus além de mim? Primeiro, eu acabei de dizer, eles vinham de um povo, né, eles estavam ali há 400 anos na terra do Egito, onde havia muitos deuses, muitos ídolos que recebiam a adoração daquele povo. Então, isso ficava na cabeça do povo, né? Tem outros deuses. E aí, qual foi o Deus que te tirou do Egito? Foi o Senhor. De todos os deuses que eles conheciam naquela época, um Deus escolheu aquele povo para si e tirou da terra do Egito para fazer uma aliança com eles no deserto, né? Então, na cabeça daquele povo, talvez eles não tivessem a capacidade ou não estavam preparados para essa verdade que só havia um Deus. Deus foi trabalhando com eles aos poucos, trazendo revelações, se revelando aos poucos com os seus filhos, né? É por isso que nós dizemos que o povo de Israel antigo, ele não era monoteísta. Monoteísta significa que entende que existe apenas um Deus. Naquela época, eles ainda não eram monoteístas. Tanto que, mesmo entre o povo de Israel, se você pensar ali nos patriarcas, era a Rebeca que trouxe os ídolos do pai. Ela foi casar ali com Raquel. Foi a Raquel. A Raquel se casou com Jacó, e quando ele veio de volta para sua terra, ela trouxe os ídolos consigo. Deus já tinha se revelado ali com ele era o marido dela, deveria estar ensinando e dizendo que ele servia a Deus, Yahvé, ele servia ao Senhor, o Deus do seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, né? E então ele servia aquele Deus. Mas ela tinha ali seus ídolos da família, e ela roubou dos seus pais para poder ir embora, né? Então, o povo hebreu, e depois o povo israelita, ele entendia que podia haver outros deuses, só que eles só adoravam a um. Então, eles não eram necessariamente monoteístas, como nós somos hoje. Eles eram o que a gente chama de molotraístas. Olha que palavra feia, né? Mas é porque latria vem da palavra adoração, vem da palavra adoração, né? Que eles adoram. E aí, quando você fala monolatrista, é porque eles adoravam um único Deus. Eles entendiam que tinham vários, porém, Deus era zeloso e dizia para que somente a ele prestasse-lhe culto. Então, ele exigia adoração exclusiva. Mas, ao longo da sua revelação, Deus deixou claro que, na verdade, esses outros deuses não são verdadeiros deuses, são deuses falsos, né? Eles não são verdadeiros, somente Ele é Deus verdadeiro, como a gente acabou de ler em Isaías, no 44 e no 43. Então, essa é a primeira consideração acerca desse versículo do primeiro mandamento. E a segunda consideração, então por que Deus fez... já acabei explicando, né? Por que Deus fez questão de dizer não tem outros além de mim? Né? Além de ter esse contexto onde, na cabeça do israelita, podia haver outros deuses, nós também temos uma particularidade. O nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. Já dizia João Calvino, o reformador, né?
E ele, quando Calvino disse isso, ele disse com base num texto, o texto de Ezequiel 14, que a gente já vai ler. Irmãos, tudo pode virar ídolos em nossos corações. Nós já ouvimos pregações a esse respeito, não é o objetivo hoje aprofundar nesses ídolos. Quais são esses ídolos? O ídolo dinheiro, o ídolo fama, o ídolo notoriedade, o ídolo nosso pai físico. Ai, porque o meu papai era tudo de bom. Não, o ídolo, os nossos filhos, porque eu vivo em função dos meus filhos. Os meus filhos são as coisas mais importantes para mim. A minha vida é totalmente dedicada. Então, existem ídolos que podem... A gente fica na cabeça, a idolatria é se prostrar diante de uma imagem. Mas toda imagem que representa algo e que nós colocamos no lugar de Deus, toma a adoração, toma a centralidade de Deus na nossa vida. Isso se torna um ídolo para nós. Então, muitos dos ídolos podem não estar nas estantes das casas, mas elas estão nos altares dos corações das pessoas. Né? É o que nós vemos em Ezequiel 14, de 1 a 5. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou, filho do homem, esses homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar o profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Isso farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Então, esse texto, ele não diz que apenas Israel adotava ídolos dos povos pagãos. Não. O que Deus disse aqui, estes homens, e ele não está falando de qualquer homens pagãos, ele está falando das autoridades de Israel. Pessoas israelitas, não qualquer israelita ainda, os seus líderes. Quando eles se apresentarem de mim, esses homens ergueram ídolos em seus corações. Que ídolos, né, eles podem ter erguido em seus corações? Talvez o ídolo, como eles eram líderes, o ídolo da autoridade. Não, porque eu sou autoridade aqui, eu sou importante. Eu é que digo o que Deus está falando, eu é que mando e vocês obedecem. Né? Ele colocou, de repente, ele mesmo como ídolo. Tem gente que se idolatria. Né? É o egoísmo, a egolatria, a adoração a si mesmo. Inclusive, eu diria que esse é o mal do século, mas esse é o mal de todos os séculos. Né? A egolatria, a idolatria a si mesmo, considerar a sua própria pessoa como mais importante do que tudo e todos. Infelizmente, esse é um dos grandes pecados do coração humano. E é claro que nós sabemos que os demônios se aproveitam muito bem desses ídolos que nós construímos para desviar a adoração que deveria ser de Deus. Né? A gente falou muito, a palavra revela, né? Nós já vimos muitas pregações falando sobre como demônios se aproveitam desses ídolos que nós construímos para desviar, né, a adoração que deveria ser somente a Deus. A gente ouve falar de revelações de deuses que não são o nosso Deus, né, de manifestações espirituais, manifestações paranormais, né, fantásticas, e espíritos se declarando como deuses diante de pessoas. Nós ouvimos essas histórias, mas a verdade é que a palavra acabou de dizer que somos nós mesmos que construímos esses ídolos. Se no nosso coração nós não construirmos um ídolo, o demônio ele não consegue receber essa adoração. Ele não vai conseguir redirecionar a adoração que deveria ser de Deus. O inimigo ele se aproveita do nosso coração idólatra, do nosso coração pecaminoso, para poder redirecionar essa adoração. O mais importante para o demônio não é nem receber essa adoração, é tirar de Deus. Porque quando nós retiramos de Deus a adoração, quando nós deixamos de adorar o nosso Deus, nós estamos em pecado. E aí a nossa vida não está mais nas mãos de Deus. A nossa alma não está mais nas mãos de Deus. Nós anulamos em nós o sacrifício de Cristo quando adoramos outros deuses, quando idolatramos. E esse é o triunfo na cabeça do nosso inimigo. Né? Tirar aquilo que é de Deus, porque ele é ladrão. Ele rouba, né? Ele é mentiroso e ladrão desde o princípio. Então, isso é idolatria.
Esse é o conceito adequado de idolatria. Não é apenas ter uma imagem e se prostrar diante dela, mas é qualquer coisa que rouba o lugar de Deus em nossas vidas. E veja o que o texto diz, que somos nós mesmos que erguemos esses ídolos. E colocamos tropeços diante de nós. Então é importante perceber que isso, pois, não podemos ficar jogando culpa em demônio. Ah, mas foi o demônio que fez tal coisa. A palavra diz que nós construímos ídolos em nossos corações e que nós colocamos tropeços diante dos nossos rostos. Ah, mas foi o demônio que me fez fazer aquilo. Foi o demônio que você criou. Você criou esse ídolo no seu coração. Você permitiu que essa idolatria crescesse no seu coração. Então, infelizmente, quando a gente joga a culpa em outra pessoa, a gente se exime da culpa, a gente quer se eximir da responsabilidade de trabalhar isso, né? Ah, não, a culpa é minha, o que eu posso fazer? O demônio é muito forte, puxa vida. Mas nosso Deus é muito mais forte. Busca o Senhor, busca força no Senhor. A palavra diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, resiste. A palavra não diz, murmure ao Senhor, oh Senhor, é difícil resistir ao demônio. Não, a palavra diz, resistir ao diabo. É uma ação. Você precisa agir. Você precisa tomar medidas na sua vida para resistir ao diabo. Ah, mas esse pecado é muito difícil para mim. Evita ele. Evita tudo que te lembra o seu pecado. Todo o contexto que circula o teu pecado. Se o teu pecado, toda vez que eu converso com aquelas pessoas, eles falam muito palavreado chulo, de sexualidade, aí eu fico com a sexualidade exacerbada. Para de falar com a pessoa. Para de sentar na roda do escarnecedor. Se isso te faz pecar, corta. Se a tua mão te faz pecar, corta. É melhor entrar no reino do céu sem mão do que deixar de entrar, né? Então nós precisamos agir. Nós precisamos tomar a responsabilidade. Fui eu que pequei, sim. Eu pequei, Senhor, me perdoa. Quando eu fiz tal coisa, eu pequei contra mim e pequei contra o Senhor. E eu me arrependo. Me ajuda a ter força para combater isso. Me ajuda a ter força, porque na nossa força realmente não dá. Precisamos da força do Senhor. O Espírito é que nos convence do pecado. E é o próprio Espírito de Deus que nos ilumina, que nos fortalece para que possamos combater e para que possamos resistir ao diabo. Então não adianta jogar desculpinha. Nós construímos os nossos ídolos nos nossos corações e criamos tropeço para nós. É nossa responsabilidade buscar a Deus e reconhecê-lo, conhecê-lo e dar-lhe glória. Amém? E lembrem também que nem sempre ídolos possuem essa representação física, como eu já falei. Mas isso também é algo que Deus abomina, né? A questão do ídolo. E aí, eu vou focar um pouquinho no contexto mais do Antigo Testamento, para numa próxima pregação poder usar isso como base. Eu quero trabalhar um pouquinho essa questão do ídolo físico também, que é sobre isso que Deus nos adverte no segundo mandamento. Ele coloca lá, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. E quando ele coloca aqui imagem, irmãos, há aqueles que interpretam isso de forma bem literal, não podemos ter nenhuma imagem, né? Existem alguns que defendem, inclusive, que não podemos nem ter representações de Jesus nos nossos livrinhos, em quadros, ou na televisão, no cinema, né? Há aqueles que entendem dessa forma. Eu, particularmente, tenho um entendimento de que Deus ele é mais profundo do que literal aqui. Não, é literal no sentido que a gente precisa estudar o que a palavra significa, não ter nenhuma imagem, né? Não ter nenhuma representação e adorar aquilo. Né? Porque do versículo 4 até o versículo 6 é um mandamento só. Então a gente não pode isolar o versículo 4. Olha o que diz o 5º. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados. E aí ele fala também dos castigos, mas também ele fala da sua bondade, que é até 1000 gerações. Então assim, não ter imagem para ti, e não te prostrarás diante dessa imagem. O que isso significa? Não posso ter imagens que representam objetos de culto. Né? Não ter nenhuma imagem representando objeto de culto no meu coração, na minha vida, ou até mesmo no meu altar físico. Né? Então, não adianta falar, não, eu não tenho nenhum ídolo porque eu não tenho nenhuma estátua em casa. Mas você idolatra o líder religioso.
você idolatra um político. Não, eu vou votar no fulano porque é fulano que vai salvar o Brasil. É fulano que me representa. É o fulano que vai salvar isso. Não tem nenhum outro além de fulano para salvar esse país. Gente, isso é idolatria. Aí você vai, o teu voto é a tua oração. A pessoa coloca ali toda a sua confiança naquele voto. E depois que acaba a eleição, ela faz o quê? Ela para. Ela ora a Deus. Então, claro que estou dizendo que a gente tem que pensar para votar e votar naquele que a gente entende que vai fazer as coisas mais corretas. Mas nossa confiança não está na eleição. Nossa confiança não está numa pessoa, num político. Nossa confiança está em Deus. Então, como cristãos, como servos do Deus Altíssimo, nós devemos orar pelo político, orar pelo país, pela cidade. Mesmo que não ganhe aquele que você entendia que era o melhor candidato, você vai orar por aquele que ganhou, para que ele seja temente a Deus, para que Deus toque o coração dele, para que haja salvação na sua vida. Ele é uma pessoa, como eu e como você. Deixa eu te contar, o presidente peca. Não sei se vocês sabiam. O anterior também pecava, inclusive, para ser bem idôneo, né? O presidente, o prefeito, o governador, seja quem for, é ser humano. Ele peca, ele não é perfeito. Perfeito só o nosso Senhor Jesus Cristo foi. Então ele peca, então ele precisa da graça de Deus como nós. Então nós devemos orar por ele. Né? Mas muitas vezes as pessoas levantam políticos, levantam seus pais, levantam seus líderes religiosos como ídolos em seus corações. E isso fere a palavra de Deus. Mas eu não tenho nenhuma estatuazinha, então não sou idólatra. Né? Tem muita gente que não tem estátua em casa e é mais idólatra, infelizmente. Né? E é interessante que assim, nós temos contato com a natureza, nós enxergamos a natureza, a força das coisas que Deus criou. E quando ele diz aqui, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas, ele está colocando aqui os 3 âmbitos da criação. Que a palavra diz que Deus criou as terras, Deus criou os céus e Deus criou as águas. Não foi? Deus tinha as águas ali, criou as águas, ele criou o firmamento, depois ele criou as terras, ele criou essas 3 coisas. Ele criou céu, terra e mar. Então, como pode qualquer ser que vive no céu, na terra ou no mar ser maior do que aquele que os criou? Né? Parece surreal isso, parece muito louco a gente adorar uma entidade que representa a terra. Muitas religiões têm disso, não tem? A deusa tal, que é a deusa da terra, é a deusa da fertilidade, é o deus da guerra, é o deus da paz, é o deus do tempo, é o deus de tudo quanto é coisa que foi criada por nosso Deus. O Deus que criou todas as coisas, ele criou tudo isso que hoje as pessoas adoram como deuses. Né? Então ele deixou isso bem claro. O povo de Israel, ele estava vivendo em meio a populações idólatras, que adoravam justamente essas coisas. Adoravam os seres do céu, da terra e das águas. Então Deus foi bem categórico, não tem essas imagens para vocês. E não se prostrem diante deles, para lhes prestar culto. Nenhum tipo de culto, nenhuma devoção, né? Nenhuma manifestação de confiança. Não são eles são coisas criadas, como eu e como você, irmão. Né? Então é isso que Deus estava falando aqui, para não termos essas imagens. E aí, existem outros textos que falam sobre isso também. Né? Como, por exemplo, o texto de Isaías 44. A gente já leu 44:6, que dizia, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. Ele introduz aqui esse trecho de Isaías 44, já deixando muito claro, não tem outro Deus além de mim. Ok. Dito isso, ele foi continuando e a gente vai ler a partir do 9. Todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam não são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem de que nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela na brasa.
Modela um ídolo com martelos, forja com a força do braço. Ele sente fome e perde força, passa sede e desfalece. Então ele começa aqui a descrever o processo de construção de um ídolo físico. Olha, o artesão, o ferreiro, ele está construindo com a força do seu braço aquele ídolo. É na força do braço humano, é na força humana que ele está construindo aquele ídolo. E ele continua no 13. O carpinteiro mede a madeira e com uma linha faz um esboço com um traçador. Ele o modela toscamente com os formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de homem toda sua beleza, para que habite num santuário. E aí ele avança mais um pouquinho, dizendo, e ele derruba cedros, porque onde o carpinteiro vai tirar a madeira? Ele precisa de material para trabalhar. Ele derruba cedros, ou talvez apanhe um cipestre, ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro, e a chuva o faz crescer. É combustível usado para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece, acende um fogo e assa um pão, mas também modela um Deus e o adora, faz uma imagem e se curva diante dela. Eu estava até falando para a Jéssica ontem, parece que o texto começa a ficar jocoso, parece até um escárnio, parece uma zombaria. Tipo, olha que ridículo que é. Metade da madeira ele queima no fogo, sobre ela prepara a sua refeição e assa a carne e come a sua porção. E ele também se aquece e diz, estou aquecido, estou vendo fogo. Do restante faz um Deus, seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Ora, aí ele diz, salva-me tu que és o meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Eu acho sensacional esses versículos 16 e 17. Ele está dizendo, pega uma madeira, com metade ele queima. Ou seja, ele considerou aquela madeira nada. Aquela madeira não é nada a não ser combustível para queimar, para fazer pão, para comer a comida. E com essa mesma madeira, que parte ele separou para queimar, a outra parte ele faz um Deus, e diz que aquele é o seu Deus, e diz, meu Deus, me salva. A mesma madeira que serviu para queimar, virou um objeto de culto, e ele fica pedindo para aquela madeira, sai na madeira, me salva. É assim, é engraçado, me parece um pouco engraçado, porque Deus está aqui sendo enfático para dizer o quão isso é ridículo. Como aquele teco de madeira que você usou para queimar, para fazer um pão, pode te salvar. Às vezes não dá vontade de fazer isso. Às vezes a gente também precisa tomar umas dessas na cara. Né? Às vezes Deus precisa dar um chacoalhão e falar, para! Você não vê que é ridículo o que você está fazendo? Sabe quando acontece alguma coisa na nossa vida, e depois a gente para pensar e pensa, caramba, que ridículo que foi aquilo? Essa semana eu fui vítima de uma tentativa de golpe. Me ligaram no horário do almoço, falando que era do banco, dizendo que houve uma tentativa de uma compra no aplicativo do banco, e aí o central de segurança deles percebeu que onde a pessoa estava tentando fazer a compra era um local diferente daquele que eu estava pela geolocalização, pelo meu GPS. E aí o próprio sistema teria barrado a compra, não aprovou, e se eu reconhecia essa compra, se fui eu que fiz. Aí eu disse, não reconheço essa compra, uma compra numa loja aí, da internet, conhecida no valor de quase R$2.000. Falei, não reconheço essa compra. Ela então tá bem, a gente imaginou que não. Então a gente vai fazer, como a pessoa fez a compra direto pelo aplicativo, essa pessoa deve ter hackeado e está em posse do teu aplicativo. Então ela pode mexer nas suas finanças. Então a gente vai precisar fazer um bloqueio do seu telefone temporário para poder reconfigurar para que a pessoa perca o acesso. Tudo bem? Tá bom, vamos ver, né? Então vou te redirecionar agora para o setor de segurança, mudou. Parecia um negócio super oficial, gente. E aí, foi indo, ela falou, olha, todos os valores que o senhor tem na conta serão restituídos em até 2 horas, só que o aplicativo vai ficar com bloqueio por 2 horas, então você não vai conseguir ver essas movimentações. Mas depois de 2 horas, se houver algum valor que você perdeu, você será restituído. Beleza? Aí ela começou, então, você vai receber agora pelo WhatsApp nosso protocolo. Olha, um protocolo, parece oficial. E também tem o nosso número de 0800. Se você quiser ligar para conferir o protocolo, para confirmar as informações que eu estou te dando, você pode ligar. Gente, o negócio era super robusto. E ela não pediu dinheiro logo de cara. Ela ficou uns 20 minutos confirmando informações, dizendo, ela mandou entrar no negócio do Pix, reduzir o valor de Pix diário para R$1. Agora faz um teste, tenta mandar um Pix de 2, aí bloqueou. Para eu entender que meu Pix estava bloqueado. Aí ela falou, beleza, agora pega o link que você recebeu também pelo mesmo WhatsApp,
cola no negócio do Pix e envia. Aí, quando você colava lá, aparecia lá o nome de uma empresa e que o Pix era no valor de R$ 5.000 no crédito. Aí eu falei, moça, esse negócio está estranho. Né? Até então, parecia muito oficial. Eu já estava suspeitando. Aí ela falou, então parece, não, senhor, é o procedimento. O senhor já fez, lembra que você tentou fazer um Pix de R$ 2 e ele bloqueou, dizendo que era superior ao limite que você deixou? Então não vai ter problema nenhum. E se algo for debitado, será restituído ao senhor em até 2 horas. Aí eu falei, mas está muito esquisito isso. Nunca ouvi falar de que você tem que colar um código no Pix e enviar para fazer qualquer procedimento de bloqueio. Está muito estranho. Eu desliguei na cara dela. Depois que eu desliguei, eu pesquisei rapidinho ligações oficiais. Aí eu vi que quando esse banco liga, ou quando você liga para o banco, a pessoa que fala é obrigada, ou o computador é obrigado a pedir que você confirme que é você que está falando pelo telefone e que aquela ligação oficial é entrando no aplicativo e fazendo reconhecimento facial. Porque às vezes você perde o celular, alguém pega aquele celular e consegue entrar no aplicativo e tenta fazer uma transação, mas a sua cara só você tem, né? Enfim, só sei que o negócio foi indo. E aí eu não caí, né? Aí ela ligou de novo, falou para eu confirmar no 0800, mas eu já tinha entrado no aplicativo, vi que o 0800 que ela me deu era diferente do aplicativo. Aí eu desliguei de novo, liguei no aplicativo para garantir, e a moça falou, o nome da empresa é tal? Então é golpe, senhor. Eles estão usando esse nome dessa empresa, fazendo justamente esse procedimento para golpe. Esse Pix vai cair se você fizer. Né? Ainda bem que eu estava um pouco mais esperto e não caí. Mas eu fiquei pensando, com aquele tanto de argumento que ela dava, você fica com medo, você fica com pânico. Meu Deus, e se alguém mexer no meu celular, ele está com posse do meu aplicativo? Quantas pessoas não caem, né? Aí, beleza, não caí, voltei para o trabalho, eu tinha saído um pouquinho, e aí, quando eu voltei, eu fiquei pensando, caramba, eu falei com a mulher 20, 30 minutos. E boa parte do discurso que ela estava falando, eu acreditei. Assim, me pareceu bem incrível. Até que o negócio começou a envolver Pix de R$ 5.000, aí que eu percebi que era besteira, que era golpe. Mas que tonto, eu fui caindo. Eu fui dando corda para ela, né? A pessoa acho que pensou, da hora, esse aí vai cair. 30 minutos falando com ele no telefone, ele está acreditando, esse vai cair, esse é meu, hoje o meu dia está feito. Né? E aí eu fiquei pensando, no comecinho, quando ela começou a falar, preciso confirmar uns negócios, eu falei, como assim? Se é próprio banco, eles têm acesso à minha conta. Eu precisa confirmar o quê? Né? Eles têm as minhas informações. Não precisava confirmar. Aí eu falei, caramba, olhando para trás, agora eu olho e falo, tinha muitas pistas de que aquilo estava muito errado, que estava golpe. Mas algumas coisas eu não percebi na hora. Né? Então, quando a gente olha depois, as coisas parecem ridículas, né? Assim como é a idolatria. É como Deus está falando aqui, gente, acorda, olha como isso é ridículo, o que vocês estão fazendo é ridículo. Vocês não conseguem ver? Mas o versículo fala, eles nada sabem, nada entendem. Seus olhos estão tampados, não conseguem ver e suas mentes estão fechadas e não conseguem entender. Eles não conseguem entender. Como assim não conseguem entender? Olha que ridículo que é. O pedaço de pau que você usa para queimar é a mesma madeira que você usa para pedir coisa. Né? Dá para entender essa... Parece que Deus está com raiva aqui falando isso. Tipo, é tosco. Né? As pessoas acreditam em coisas muito bobas, muito simples. Coisas ridículas, às vezes. Né? Mas todos nós, às vezes, ficamos presos nessas coisas ridículas, irmãos. Talvez a gente não tenha as nossas estatuazinhas, né, de madeira, para adorar. Mas nós pecamos, né? Nós erramos, nós falhamos. Às vezes a gente fala coisa que a gente não devia. E logo depois de falar, a gente pensa, por que eu falei isso? Às vezes a gente briga, ofende uma pessoa, e quando acaba a briga, né, passa a adrenalina, você olha e fala, mas eu não penso isso. Por que eu falei isso para a pessoa? Por que eu falei aquilo só para feri-la? Eu amo essa pessoa. Por que eu falei tal coisa? É ou não é? Só eu passei por isso na minha vida? Não? Vocês também falaram besteira e depois se arrependeu? E aí você fala, eu fui um idiota. Que ridículo que eu fui falando aquilo. Como eu pude dizer aquilo para a pessoa que eu amo? Né? Mas nem para a pessoa que a gente odeia, tá bom? Não é para falar. Segura a língua, freia a língua aí.
né? A nossa boca tem que proferir palavras de bênção, de amor, não de ódio. Porque o nosso Deus é um Deus de amor. Mas ele estava aqui nos alertando o quanto isso é absurdo, né? E Deus dá uma grande ênfase nesse tópico. Pode parecer engraçada a forma como Deus se expressa aqui, mas é para enfatizar o quão ridículo é ter ídolos moldados por mãos humanas. Destaco, então, o trecho do versículo 13. Vamos ler de novo, 13? No finalzinho, né? Ele faz na forma de homem em toda a sua beleza, para que habite num santuário. Então, olha que interessante. Os ídolos, é claro que tem ídolos também animais, né? Mas a maior parte dos ídolos, eles representam figuras humanas, né? Ah, mas tem deuses que têm características animais. Mas repara, a maioria deles é parte humana e parte animal. Ou é ser humano, ou é a representação de um homem perfeito, né? Pensa nos deuses gregos, que todo mundo estudou na escola. Eles representam o quê? O ser humano na sua plenitude, né? Tem algum deus barrigudinho da Grécia? Alguém já viu uma estátua grega de um deus bem gordo? Ah, tem um lá, o do vinho, né? Ele é mais gordinho, só enche a cara o tempo todo, né? Mas a maioria dos deuses, eles representam até mesmo corpos físicos na sua plenitude, não é? O padrão do que era beleza, do que era belo, do que era magnífico, do que era considerado um ser humano mais elevado, né? E aí, quando a gente vê estátuas ou deuses que têm características de animais, são características emprestadas dos animais, mas características de força. Ninguém pega o defeito do animal e coloca no Deus. Ele pega aquela qualidade do animal, aquilo que o animal parece demonstrar mais força, né? Por que tem o touro em muitas religiões, inclusive dentro do povo de Israel antigo? Porque o touro é um animal forte. Pensa naquele cenário do deserto. Pensa num touro bravo, com seus chifres. É um animal que exalta a força, né? Pensa nos deuses egípcios. Quem são os deuses egípcios? Eles normalmente eram meio humanos e meio animais. Mas ele era a águia, que tem uma visão exacerbada, ele tem um domínio sobre o conhecimento. Então, normalmente, esses deuses eles trazem essas características elevadas. Mas mesmo o Deus que é um animal, a gente atribui a ele uma característica humana muito elevada. O que eu quero dizer? Os ídolos, num seu geral, eles também são egocêntricos. Os ídolos, em seu geral, apontam para características humanas na sua plenitude. Quando nós estabelecemos ídolos, é como se nós estivéssemos dizendo, não preciso de Deus, o ser humano é suficiente. Porque, olha, esse Deus que tem um corpo humano, aparência humana, ele tem a maior inteligência humana, a força humana, é para ele que eu vou fazer as minhas orações, não para um Deus invisível. Então, é na figura humana que nós temos a nossa idolatria mais forte. Por isso que, em geral, os ídolos são formatos de humanos. E é como destacou aqui o versículo 13. Ele não faz qualquer ser humano, é o homem em toda a sua beleza. Ele tenta retratar o ser humano em toda a sua beleza, em toda a sua força, em toda a sua plenitude, né? Então, os nossos ídolos, em geral, eles têm a forma de humano. Por quê? Voltamos para a base da idolatria, a egolatria. A idolatria ao próprio ser humano, ao próprio desejo. A Jéssica falou, mas tem um deus lá que é gordinho, é o deus Baco dos gregos, que é Juno, se não me engano, dos romanos, tem lá. Que é o deus das festas, das orgias e do vinho, né? Mas qual é a coisa que ele está exaltando ali? Ele pode não ter o físico mais elevado, mas ele está exaltando o desejo humano. Ele representa todo o desejo humano, tudo que o ser humano quer fazer, que ele tem vontade, né? O povo quer mais é ter relações, o povo quer mais é beber, o povo quer festa, quer orgia, sem responsabilidade. E é isso que esse Deus representava. Ou seja, um desejo humano, um anseio do coração humano por prazer. Então, a representatividade ali naquele Deus era o prazer humano. Vê se tem algum Deus do altruísmo, um Deus que se doou nesse panteão pagão, né? Esses deuses, eles representam o altruísmo? Os deuses que representam que você tem que anular a tua vida por outro? Só tem um Deus que deu sua vida por aqueles que Ele ama, que é o nosso Deus.
Nenhum outro Deus foi capaz de fazer isso. Nenhum outro Deus foi verdadeiramente capaz de se doar. Até porque eles não existem. De verdade, eles não são deuses. Seriam incapazes de fazer isso, inclusive. Né? Então, nós temos a tendência de termos a nossa atenção somente voltada para nós, nossas vontades e desejos. A maior parte dos ídolos tem forma humana ou comportamentos humanos, pois queremos acreditar que o ser humano é capaz, que nós somos suficientemente capazes de fazer tudo por nossas forças. Essa é a religião do nosso mundo, independentemente da denominação. Eu acrescentei essa parte que, quando a gente começa a falar disso, a gente pode pensar muito no humanismo, que é essa cultura que diz que não precisamos de deuses nenhum, nem do Deus verdadeiro, nem dos falsos, porque o ser humano é completamente suficiente. Essa, por exemplo, foi discutido muito a questão das Olimpíadas aí, mas isso é o que estava em destaque nas Olimpíadas. Eles fizeram escárnio de Deus. Por quê? Porque para eles Deus não é nada. O ser humano é tudo. Né? Aquela cena ali de escárnio com o cristianismo, que todo mundo ouviu falar, o que eles querem dizer com aquilo? Tinham ser humanos ali em cima. Ser humanos fazendo o quê? Celebrando os seus desejos. É ou não é? Tinha ser humanos ali representando os desejos humanos. Inclusive o tal do Deus Baco estava ali na mesa. Né? O ser humano ali falando, não me importo com Deus, eu quero fazer o que eu quero. Eu quero fazer o que eu desejo, o que me dá prazer. E se me dá prazer me vestir desse outro jeito, é isso que eu vou fazer. Se me dá prazer zoar cristão, é isso que eu vou fazer. Isso é que estava sendo celebrado ali. Os desejos humanos, o ser humano no que eles entendem que é a sua plenitude. Que é totalmente independente de Deus, dono do próprio nariz. É isso que é a religião do nosso mundo hoje. E, infelizmente, isso não está apenas presente entre os ateus. Né? Porque a gente fala, os ateus, eles têm eles mesmos como seus próprios deuses. Mas, infelizmente, a gente vê isso em diversas religiões. A gente vê isso, infelizmente, no próprio cristianismo. O pastor, algumas semanas, trouxe uma pregação para que a gente tenha um olhar para aquilo que acontece dentro das igrejas mesmos. Ídolos, líderes, às vezes, que têm eles mesmos como seus próprios ídolos e, às vezes, abusam da comunidade para alcançar os seus objetivos e os seus desejos. Que desejos esses? Desejos sexuais, desejos por riqueza, por notoriedade, por autoridade. Eles estão colocando os seus próprios desejos antes de Deus. E a gente vê isso, infelizmente, em muitas igrejas. Por isso que, independentemente da denominação, infelizmente isso está... ser humano ruim está em todo lugar e eles conseguem entrar, inclusive, nas igrejas. Infelizmente. Né? A gente, infelizmente, tem muito líder religioso que adora o próprio umbigo e constrói pregações em torno do próprio umbigo. Né? Nós temos músicas sobre o próprio umbigo. É ou não é? A gente não tem, às vezes, algumas músicas que você olha, ouve e pensa, essa música está falando de Deus ou está falando da pessoa? Você é importante, você é amado, você é bom, Deus te ama, Deus faria tudo por você, Deus fez tudo por você, olha como você é importante, você é a coisa mais importante para Deus. Que objetivo essas músicas têm? Dar glória a Deus? Ou alimentar a egolatria nos corações humanos? Infelizmente, às vezes a gente vê que púlpitos que têm esse discurso atraem mais gente. Porque as pessoas, sinceramente, elas não querem, no seu natural, serem confrontadas. Elas querem ter o seu ego alimentado. Não vem, porque Deus te ama tanto que Ele quer que você seja feliz. Tem até uma chargezinha ali na internet, né? Se te faz bem, se te faz feliz, pode fazer, não tem mal algum. Assinado Satanás. Né? Porque não é isso que diz a palavra. A palavra diz para nos anularmos em prol do outro. Considerarmos as necessidades do outro acima das nossas. Para nós homens, por exemplo, seguirmos o exemplo de Cristo e, se necessário, morrer pela nossa esposa, porque a vida da nossa esposa é mais importante do que a minha, a vida do meu filho é mais importante que a minha, a vida do meu irmão é mais importante que a minha. Isso é muito diferente de idolatrar um filho, por exemplo. É diferente, porque quando se idolatra um filho, a pessoa ela coloca a sua confiança naquele amor. Eu não sei ser feliz sem aquela pessoa. Né? Mas o mais importante aí sou eu, não é o meu filho.
Eu preciso do meu filho para alimentar a minha felicidade. Tem um livro do C.S. Lewis que eu gosto muito, chama O Grande Divórcio. Tem uma cena que as pessoas estão... É uma alegoria, tá, gente? Mas tem uma cena que uma mãe está conversando sobre o filho dela que está no céu. O filho dela que morreu pequenininho, morreu ainda criança, e ele estava no céu. E ela teimando ali com aquela pessoa que representava um cristão, representava um anjo, é uma alegoria, falava, não, eu quero estar com meu filho. E ele dizia, tudo bem, pois bem, creia em Deus, sirva a Deus, adore somente a Deus, entregue a sua vida a Deus. Porque daí você, quando morreu, quando Jesus voltar, você vai estar com seu filho nos céus. Você vai estar com ele lá. Ela falou, não, você não está entendendo, eu quero meu filho comigo, agora. E ele fala, você entende que para isso acontecer, eu teria que tirar o teu filho do céu e trazer para você? Ele falou, mas é isso que eu quero que meu filho esteja aqui comigo. Aquela mãe estava preferindo trazer o filho dela para o inferno para poder estar com ela, do que ela mesma ser salva e ir para o céu para poder estar com o filho. Olha a inversão. Ela não queria Deus. Ela não amava o seu filho verdadeiramente. Uma mãe que ama o seu filho verdadeiramente quer o bem dele, quer que ele esteja com o Senhor. Aquela mãe preferia que o filho deixasse o céu, deixasse o Senhor e fosse para o inferno com ela, só para ter ele com ela. Porque meu filho é muito importante para mim. Quem que é importante aí na vida dela mesmo? É ela mesma. Ela não estava pensando no filho. Não era altruísmo o que ela fazia pelo filho. Não era amor. Era egocentrismo. Ela queria o filho para satisfazer o desejo do coração dela. Isso é idolatria. Agora, genuinamente considerar o seu filho mais importante que você e se sacrificar como no teu trabalho, se sacrificar no seu tempo para abençoar seu filho, para trazer bênçãos para ele, isso não é idolatria. Isso é ser como Cristo foi, considerando nós mais importantes do que a sua vida, e indo até a cruz para que morresse em nosso lugar. Isso é amor. Amor é sacrificial. O amor não é egocêntrico, não é egoísta, né, como diz em Coríntios. O amor, ele se dá. O amor, ele considera o outro mais importante, né? Mas essa religião do egocentrismo, ela é muito antiga. Começou lá em Eva. Olha como é antiga, né? Porque em Gênesis 3:6, Eva disse que viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável dela para se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Por que Eva pecou? Qual foi o pecado de Adão e Eva? Foi só a desobediência? A raiz desse pecado é muito mais profunda. Ela desejou ser como Deus. Ela olhou e ela viu que era agradável para o paladar. Ou seja, ela achou que sentir o sabor daquela fruta era mais importante do que Deus. Era atraente aos olhos, ou seja, a cobiça dos olhos, da beleza, isso é mais importante do que Deus. E desejável para se obter discernimento. Então, eu quero tomar as minhas próprias escolhas. Eu quero ter acesso ao discernimento do bem e do mal. Para eu decidir o que é o bem e o mal. Para eu decidir se eu faço ou não. Ela não queria obedecer. Ela não queria se sujeitar a Deus. Ela queria tomar rédeas da própria vida. É a base da egocentria, da egolatria, né? É a base da adoração ao eu. Ela era mais importante do que Deus, na cabeça dela. Ela desejou ter para si a definição do que era o bom e o mal, sem ter que depender de Deus para isso. E assim nasceu a idolatria. O ser humano desejando ser como Deus, deixar de depender de Deus, tomando as suas próprias decisões baseado em sua própria vontade. O seu principal ídolo é si mesmo. Alguns chegam a estabelecer ídolos de pedra, metal, gesso, madeira, imagens de si. Vejam que ironia. Nesse processo fazem exatamente o contrário do que Deus fez. O processo que a gente acabou de ver em Isaías, que é um processo muito interessante. A pessoa pega um pedaço de pau, uma madeira, e faz nela uma imagem de homem em toda a sua beleza. Ou seja, está criando um ídolo, criando um ser que seria espiritual, a imagem do homem físico. Quando, na verdade, em Gênesis 1, 26, 27, Deus disse, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão.
Criou Deus homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E isso abre a Bíblia, irmão. Isso é versículo 1. Capítulo 1 de Gênesis. Né? No princípio da criação, quando Deus criou o homem físico à sua imagem e semelhança. A imagem dele que é um ser eterno, um espírito. Né? Um ser transcendental. Criou o homem físico à imagem do Deus invisível. Mas nós, seres humanos, queremos criar ídolos espirituais à imagem do ser humano que é carne, que é físico. Nós invertemos a lógica de Deus. Nós invertemos de um jeito que a gente não consegue enxergar a verdade. Nós acabamos de ler lá em... Ixi, não foi tão acabamos assim, já faz um tempinho. Cadê? Ixi, me perdi aqui. Enfim. Não sabem nada, não entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver, suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Né? A gente tem dificuldade de entender que a verdade. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós já somos a imagem de Deus. Nós somos a imagem de Deus. Deus nos criou. E esse termo imagem, irmãos, não foi escolhido à toa. Quando você pega do hebraico o termo aqui para imagem, é o mesmo termo que foi utilizado por Daniel ao descrever a estátua do rei Nabucodonosor. Imagem. Aquela estátua era uma imagem do rei. Representava o rei. Representava toda a autoridade, todo o poder que o rei da Babilônia tinha. Por isso as pessoas teriam que se prostrar e adorar aquela imagem, porque ela representava o rei. E aí, aqui, em Gênesis, Deus usou essa mesma palavra para descrever a gente. Nós somos imagem de Deus. Não que nós sejamos ídolos a ser adorados, mas nós somos representação de Deus. Sabe, eu falei lá, tem a mãe, tem o desenho que a criança fez da mãe, nós somos o desenho. Deus existe, e Ele é poderoso, e Ele tem autoridade, Ele tem majestade, e Ele é perfeito, e Ele é belo. E nós somos representação disso. Se nós somos belos porque Deus é belo. Se temos autoridade na terra, nós só temos autoridade no nome de Jesus, porque Ele tem autoridade nos céus. Se temos algo de bom em nós, é só porque nós representamos aquele que é bom por natureza, que a sua essência é boa. Né? Nós somos essa representação de Deus na terra. Nós não precisamos de ídolos. Nós não precisamos de estátuas. Nós não precisamos construir ídolos em nossos corações. Porque nós já temos toda a representação de Deus em nós. Nós somos representantes de Deus na terra. Nós não devemos abandonar a Deus para adorar a coisa criada. Nós não somos dignos de adoração. Não vamos fazer estátuas de nós mesmos. Né? Mas nós temos que saber o que isso significa. Né? Eu tinha 2 textos para ler aqui para saber. Se tivesse tempo, eu lia, mas eu acho que eu não tenho. Vou deixar isso para a próxima pregação. E aí, para fecharmos com o 3º mandamento, que parece ser algo desconectado dos anteriores. Né? Então está falando lá de não ter outro Deus além dele, de Yahvé, e para nós não termos imagens e não nos prestarmos culto a imagens. Né? Não adorarmos essas imagens. E aí chega no 3º mandamento, que tem Êxodo 20 versículo 7, diz, não tomará em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar teu nome em vão. E aí parece que descola um pouquinho dos outros, parece que a gente está falando de outra coisa aqui agora, que Deus fechou aquele capítulo, né? Porque o mandamento 1 e o 2 parecem ter muita conexão, né? Não ter outro Deus e não ter ídolos. Né? E aqui parece que ele mudou um pouquinho o sentido, mas não mudou, irmãos. Ele está completando um raciocínio aqui. E aí, dependendo da versão que você pega da Bíblia, e dependendo até mesmo das Bíblias de estudo, é muito interessante estudar a fundo, às vezes, o significado das palavras. Porque quando ele diz aqui, não tomarás em vão o nome do Senhor Deus, quando fala não tomarás em vão, o que vem na cabeça de vocês? Na maior parte das leituras que vocês já fizeram.
Que interpretação que vocês têm desse versículo? Não falar o nome de Deus em vão, né? Aí a gente até repreende. A pessoa fala, ai meu Jesus Cristo, não usa o nome dele em vão, que é pecado. Né? A gente limita o contexto, né? A gente limita a expressão desse texto a verbalizar só. Aí a pessoa não fala o nome de Deus, mas faz um monte de coisa errada. Com a camiseta escrito, Jesus é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? E é sobre isso que fala esse texto. É interessante pegar o termo não tomarás, aquilo que foi traduzido por não tomarás, na verdade, ela vem do hebraico nasa. É um termo em hebraico que também foi utilizado em outros versículos. Né? Por exemplo, em Êxodo 28, está falando ali sobre o sacerdócio, e nos versículos 9, 12 e 29, esse termo, nasa, aparece. Só que aparece num outro sentido. Olha que sentido. E tomará 2 pedras de ônix e gravará nelas os nomes das tribos de Israel. Tomarás no sentido de pegar. Sabe o que ele fala? Tomou para si determinada coisa? De pegar, de carregar. Né? Essas pedras iam receber os nomes dos filhos de Israel e iam ser carregadas na estola sacerdotal. Mesma coisa ali no versículo 12. E porás as 2 pedras, aquelas ali que a gente acabou de citar, no éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará seus nomes sobre os ombros, para memórias diante do Senhor. Ou seja, tome 2 pedras de ônix, escreve o nome dos filhos de Israel, seriam as 12 tribos, e vai colocar nos ombros da estola sacerdotal. E Arão, que era o sumo sacerdote, vai carregar essas 2 pedras. E no versículo 29, novamente, assim Arão levará os nomes e esse levará é esse termo, os nomes dos filhos de Israel no peitoral, do juízo e sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Eu tinha outro texto que eu esqueci de pegar aqui, eu achei que eu tinha pego, desculpa, que fala também sobre que ele carregava no seu turbante, na sua cabeça, a expressão santidade ao Senhor. Isso fazia parte da vestimenta do sacerdote. Então, santidade a Yahvé. Ele carregava literalmente o nome de Deus na cabeça, estampado. Qualquer um que olhasse o sacerdote, ele ia ver na testa do sacerdote o nome de Deus. Onde quer que ele fosse com a sua roupa devidamente trajada, ele carregava consigo o nome do Senhor. E é esse o sentido que a palavra tomarás pode ter também. Então, quando fala tomarás, não tome o nome de Deus em vão, não carregue o nome de Deus em vão. E o que isso significa? Porque nós cristãos estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E nós testificamos acerca de quem cremos por meio das nossas ações. O que te faz cristão não é usar uma camiseta que fala um versículo. Não é colocar no para-choque do caminhão um texto bíblico. Não é colocar uma cruz no teu carro atrás. Não é isso que te torna cristão. O que te torna cristão é você agir como cristão. Porque se você carrega o nome de Deus em si, se você coloca lá que Jesus Cristo é o Senhor, e está proferindo um monte de palavra de ódio, quem não enxerga isso vai pensar o quê? Você está envergonhando o nome que está escrito na tua camiseta. Você está contradizendo as palavras de Jesus Cristo. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Não é só não falar a palavra Deus, ou Yahvé, ou Jesus Cristo. Num contexto adequado, você usa esses termos, não tem problema. Ou quando tem uma situação, você fala, ai meu Deus do céu, me ajuda. Ai, não toma o nome de Deus em vão. Como assim em vão? Estou numa situação difícil e pedir ajuda para Deus. Ah, foi só um costume. Mas é um costume bom de ter, não é? Quando tem uma situação difícil, tem gente que xinga. E se o cristão diz, ai meu Jesus Cristinho, você está invocando o nome de quem realmente pode te ajudar, não é? Isso não é um problema, isso não é um pecado. O pecado é invocar o nome de Deus e depois xingar a pessoa que fez. O pecado é carregar na sua camiseta, no seu carro, uma cruz e ficar furando o farol vermelho. Quem está atrás olha e fala, olha ali, ó, a cruzinha furando o farol vermelho. Sai até na multa a foto da placa com a cruz do lado. Bonito fica, né? O testemunho do cristão. Irmãos, nós somos a imagem e semelhança de Deus.
E olha como fecha aqui, né? Olha como no terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão, fecha com essa coisa de nós sermos a imagem dele. Nós somos representantes de Deus na terra. Nós somos a sua imagem. Devemos andar como ele andou, né? Então nós não podemos carregar tal nome e torná-lo motivo de vergonha para o Senhor. Tomar o nome de Deus em vão não implica em assumir. Tomar o nome de Deus em vão implica em assumir a identidade do membro do povo de Deus, representante direto do Senhor na terra, mas sem assumir a devida responsabilidade por isso. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Eu sou filho de Deus. Eu carrego o nome de Cristo. Mas a pessoa não se sente responsável por isso que ela está falando. Eu dizer que eu sou filho de Deus, eu dizer que eu sou representante de Deus na terra, eu dizer que eu sou a imagem de Deus, isso precisa pesar no seu coração. Isso precisa que você tome isso com responsabilidade. Todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Dentro da igreja, fora da igreja, principalmente fora da igreja. Ser cristão dentro da igreja é fácil. Ninguém aqui está falando palavrão. Ninguém aqui está proferindo palavras de ódio. Né? As pessoas chegam aqui e se abraçam. Meu irmão, Deus te abençoe. Se a pessoa chega falando assim para você, é fácil retribuir dizendo, Deus abençoe você também, minha irmã. Não é? É fácil ser crente na igreja. Quero ver se é lá fora. Tem que ser crente na hora que te fecharem no trânsito. Tem que ser crente na hora que teu chefe te humilhar. Te dar uma carga de trabalho maior. Tem que ser crente quando você é roubado, quando tentam te passar um golpe. Você vai ficar xingando até a terceira, quarta geração da pessoa ali? Né? Não. A gente tem que ser imagem de Deus. E o que Deus fez? Deu sua própria vida por amor daqueles que Ele amava. Deu sua própria vida por pecadores que cuspiram no seu rosto. Deu sua própria vida por aqueles que causaram sua morte. Que pecaram por uma vida inteira, por séculos, que tiveram seus ídolos, que desrespeitaram todos os mandamentos que Ele dava, que desrespeitaram a aliança que Ele estabeleceu em amor. É por esse tipo de gente que Deus morreu. Então quem sou eu para xingar a moça do telefone? O que ela fez comigo? Ela só tentou me dar o golpe, ela nem conseguiu, graças a Deus. Mas mesmo que conseguisse, o que é um golpe diante da humilhação pública que Jesus Cristo sofreu? O que é um golpe mediante a ofensa de séculos da aliança que Ele tinha estabelecido com o seu povo? A gente fica ofendido. A gente estava vendo alguns relatos, algumas reações às questões lá da Olimpíada, e tem um pastor que ele é bastante ousado, mas ele fala umas coisas que a gente precisa ouvir às vezes. Ele falando, por que você está se sentindo ofendido? O teu Deus morreu na cruz. O teu Deus foi humilhado. Ele foi feito escárnio da humanidade. Essa já foi a maior humilhação. Aquilo que fizeram lá na Olimpíada, naquela mesa, aquilo não é nada. Então, acho que Jesus olhou e falou, poxa vida, me senti humilhado agora. Ele foi pendurado numa cruz como ladrão, como bandido. Aquilo ali não foi nada, aquilo não coça em Deus. Mas a gente se sentiu ofendido por quê? Porque feriu o nosso orgulho como cristão. Imagina, amigo. Não com Deus. Só que deixa eu te contar, não era de você que estavam fazendo escárnio, era de Deus. Eles vão ter o pagamento por isso. Deus é juiz, não você. Então por que a gente ficou tão ofendido? Naquela hora eu ainda falei, essa eu vou precisar comentar alguma coisa nas redes. Eu não posso ficar calado como cristão. Falava para a Jéssica. A Jéssica falou, amor, você tem muitos seguidores, alunos que pensam diferente. Esse discurso ali talvez soe como ódio. Melhor não, né? Falei, é verdade. Ela falou, e por que você precisa ir para as redes manifestar a sua indignação com o que foi feito? Por que você precisa disso? Por quê? Porque feriu o meu orgulho. O meu orgulho de ser cristão. Mas o orgulho de Jesus foi ferido muito mais. Ele levou isso até o fim.
Quando estava ali, quase entregando o seu espírito ao Senhor, na cruz, lá, morrendo de dor, sem conseguir respirar direito, as pessoas fazendo escárnio dele, ele podia ter falado, não, deu para mim, isso é demais, eu não preciso passar por isso, é muita humilhação. Eu sou filho de Deus, eu sou o próprio Deus encarnado, eu não preciso passar por isso. Ele podia fazer isso? Tecnicamente podia, ele era Deus. Não, por isso eu não vou passar, não, morrer por esses aí? Estão cuspindo na minha cara aqui. Eu não sou obrigado a levar esse desaforo. Mas ele levou esse desaforo. Ele foi humilhado e morreu na cruz. Ele foi fiel até a morte de cruz. Não há maior humilhação do que essa. E esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então, olha para Deus. Esquece o teu ego. Esquece a sua humilhação. Nós somos a imagem dele aqui na terra. Nós somos a imagem de um Deus que se humilhou. Nós somos a imagem de um Deus que se deu até o fim. Nós sabemos que não temos glória por nós mesmos. Não somos adorados como ídolos dos idólatras, mas representamos a divindade do nosso Deus e agimos em seu nome, como ele agiu, em santidade e dando glória a ele em todas as coisas. Amém? Vamos nos preparar, então, para participar, né, desse ato com Cristo. Jesus se deu a nós por amor, foi até a cruz, morreu, e quando nós fazemos o ato da celebração da ceia, nós tomamos para nós a morte de Cristo. Nós reconhecemos Ele como aquele que foi sacrificado em nosso lugar. Nós recebemos em nós a sua morte para com Ele também recebermos a vida eterna. Nós admitimos que a humilhação dele é nossa também. Irmão, ser crente não é fácil. É uma humilhação atrás da outra. Mas é assim mesmo. Porque a nossa exaltação não é nessa terra. Os humilhados serão exaltados. Bem-aventurado aquele que é humilhado, aquele de quem falam mal, aquele de quem caluniam. Bem-humilhados os mansos, bem-aventurados os mansos, os pacificadores. Olha quantos adjetivos nós temos. Deus nos deu os adjetivos, os humilhados, os mansos, os pacificadores, os pobres de espírito. Olha que adjetivos bonitos nós temos. Aqueles que choram. Nós somos esses. Mas nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque seremos consolados. Porque seremos exaltados na glória do Senhor, na glória dEle. Porque veremos a Deus. Esse é o nosso prêmio, irmãos. Esse é o nosso prêmio. Nós veremos a Deus. E não há glória maior do que essa. Não há bênção maior do que essa. E não há privilégio, virtude, maravilha melhor do que essa. Nós veremos a Deus. Amém? Nós veremos aquele a que nós representamos. Nós veremos o original. Não somos cópia. Nós somos um desenho de criança mal feito. Não, muito bem feito, porque quem desenhou foi Deus. Vamos combinar, né? Um desenho muito bem feito, porque quem desenhou foi Deus. Mas mesmo assim, só um desenho. Somos cópia, somos imagem. Mas nós veremos o original. Nós veremos aquele que nos inspira, aquele que deu sua vida por nós para que pudéssemos ser como Ele. Amém? Deixa que